Não brinque com fogo. Leve tudo muito a sério. Morar em prédio é muito mais seguro. Renata, que bom falar com você por aqui. A gente precisa fazer com que, até no pior dos cenários, diante de um imprevisto, de um princípio que seja de incêndio, a gente saiba o que fazer para se proteger. O que pode provocar incêndio num prédio? Com todo o histórico que você tem de bagagem dentro, né, desse mundo de combate, de prevenção, com as coordenadas já para dizer, olha, isso aqui pode ser perigoso. O que você já viu, baseado em fatos reais? Primeiro, obrigada pelo convite. Muito interessante que vocês tragam essa pauta, né? Falar sobre prevenção contra incêndio, sobre essa causa é extremamente necessário. Levar esse conhecimento e espalhar, porque hoje a gente vê que o grande problema da prevenção é a falta do conhecimento, né? As pessoas não sabem, justamente isso que você está me perguntando. Não é para deixar ninguém neurótico, não. É só para a pessoa ficar mais atenta, porque mesmo que a gente não esteja com uma notícia de vítima fatal, ninguém se feriu, mas o tamanho do transtorno quando tem que evacuar o prédio, quando pega fogo no apartamento do lado. A consciência, né? Ter a consciência. Mas quando a gente fala de um apartamento, um edifício residencial, a gente tem vários cenários que podem causar um incidente, que podem causar um incêndio. E, na maioria das vezes, Vanice, os incêndios acontecem dentro das residências, dentro das unidades autônomas. Então, dentro do apartamento, não na área comum do prédio. E dentro do apartamento vai ser o quê? A panela que eu esqueci no fogão, a vela que eu acendi pra ficar um aromatizante, um cheirinho gostoso, eu dormi e eu esqueci, ficou perto da minha cortina. Em vez de apagar, bateu, caiu, foi no tapete. Então, são muito esses descuidos, sabe? A água quente que caiu, o gás que vazou. Eu tava conversando ontem com uma colega e ela tava me contando um incidente que ela ligou o fogão, ligou o forno pra fazer um bolo. E aí, quando ela voltou, ela falou, nossa, esqueci de ligar, porque não tinha acendido. E ela ligou de novo. Mas, na verdade, ela tinha ligado, ela só não tinha apertado o botão. Então, o gás estava vazando todo esse tempo. E aí, quando ela ligou de novo a faísca, deu aquela explosão. Então, quando a gente fala de residência, todos esses pequenos cuidados é o que acabam causando, sim, um incêndio. Podem trazer um tipo de incêndio. Qual é a tua formação para a Saraiva de Resende dentro de um espaço dela no podcast dizer, por favor, Renata, é você. Vai lá, fonte segura. Fala sobre isso. Eu sou engenheira civil. E aí eu fiz depois engenharia de segurança do trabalho e fiz 2 especializações em engenharia contra incêndio. Mas eu trabalho na área já tem 10 anos e eu defendo um movimento que é justamente falando sobre como prevenção contra incêndio não é só um projetinho. Ele não é só eu fazer um papel e pegar o laudo do bombeiro. É eu realmente parar para conscientizar, fazer isso que a gente está fazendo. Cuida com a vela, cuida com a porta, cuida com o gás, a gente levar. Não tem extintor dentro de casa. Não é obrigatório. Um grande erro. Deveria ter. Dentro de residência, Vanice, eu defendo a ideia que deveria ser o lugar mais seguro. Porque por mais que você tá ali o tempo inteiro, você tá aqui dentro da FAG quase o seu dia todo. Você vai pra casa dormir. Então, se acontecer um incêndio, você tá dormindo. E é a sua casa. Por mais que você conheça, é a sua casa e você tá dormindo. Então, dentro de residência, eu defendo muito a ideia que é o lugar que deveria ser mais protegido. Porque, normalmente, a população que tá lá dentro tá dormindo. Não é igual um bar que tá todo mundo acordado, pulando, extremamente feliz. O apartamento, muitas vezes, é tão pequeno que se pegar fogo na sala ou na cozinha, a pessoa não tem como sair do quarto. A arquitetura que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, com as escadas fora do prédio, colocar isso hoje como um recurso para a pessoa escapar. Existe uma previsão em norma. Existe uma previsão que você pode colocar uma escada externa, mas não é uma cultura do Brasil. O Brasil não tem essa cultura. Nós utilizamos muito a questão de eu proteger as escadas que tem dentro da edificação. Mas igual você citou, se eu tô num quarto, começou a pegar fogo na cozinha e eu preciso passar pela cozinha para sair, eu não saio. E aí, por mais que eu tivesse uma escada externa, ela me ajudaria, sim, na evacuação, mas eu também não consigo colocar uma escada externa para cada apartamento. O que já existe de tecnologia de ponta? Então, quais recursos têm sido usados por uma construtora tão responsável, tão séria, por exemplo, como a Saraiva de Resende? O que está à disposição dela para se blindar? Fazer essa proteção, né? Hoje a gente tem diversas formas de fazer uma compartimentação. Então, é eu proteger que o incêndio que começou no seu apartamento não passe para o apartamento de cima. Então, eu compartimento de forma que fique só naquele apartamento e eu faço o combate só dentro daquele apartamento. Não espalhe. Não espalhe.
não alastre esse fogo. Essa compartimentação a gente faz tanto com cintas, com materiais intumescentes, com vidros resistentes ao fogo. Na construção, na parede? Construção, quando eu estou fazendo a construção. A prevenção contra incêndio, Vânia, ela é algo que começa junto com o projeto. Lá no início, começou a pensar, projetar um prédio, eu já começo a falar sobre esse assunto, eu já começo a olhar para isso. Porque aí eu começo a implantar essas medidas de proteção ainda na fase da obra. Então, eu consigo fazer com que toda a minha edificação seja protegida, toda a minha edificação seja blindada. Então, eu tenho compartimentação, eu tenho detecção e alarme de incêndio, que servem justamente para avisar. Começou o incêndio no 10º andar, você mora no 3º, o alarme vai disparar para que todo mundo saiba e todo mundo faça essa evacuação. Por que não fugir pelo elevador? Porque o elevador ele é elétrico. E quando começa um incêndio, a primeira coisa que nós temos como orientação é desligar a chave elétrica, porque senão eu posso ter curto-circuito, posso espalhar mais ainda esse incêndio. E aí, então, o elevador, ele vai acabar desligando, né? Você vai ficar presa lá dentro. E, além disso, o elevador, ele fica num fosso, né? Então, ele fica num fosso que liga todos os pavimentos. A fumaça, ela vai procurar um lugar para fugir. Então, ela vai entrar nesse fosso e vai virar uma grande chaminé. Então, aí começa... Jamais pelo elevador. Jamais. Elevador, assim, ele não existe. Existem elevadores de emergência, que são elevadores que ficam dentro de caixas de escada, onde eu posso fazer evacuação por lá. Mas é raro, e se ele for de emergência, ele vai estar sinalizado. É um elevador de emergência, com todo o passo a passo de como ele deve ser utilizado. Alarme em prédio dispara em quais circunstâncias? Na teoria... Onde há fumaça. Tivesse um incêndio. A fumaça, o que provoca? O alarme, a gente tem o alarme e a detecção de incêndio. O alarme é aquela caixinha vermelha que está escrito: em caso de incêndio, quebre o vidro. Hoje a gente não tem mais vidro, porque é perigoso, então é um botão que você aperta. O alarme, ele é manual. Então, se eu ver um incêndio, se eu ver um princípio, eu vou ir lá e vou clicar e ele vai disparar para avisar todo mundo. A detecção de incêndio, ele é uma bolinha redondinha, um sensor que fica no teto. Então, ela vai detectar um incêndio e ela vai mandar a informação para o alarme para que o alarme dispare e avise toda a edificação. Quando que vai acontecer isso? Quando tiver um incêndio, o detector vai disparar, ou quando alguém apertar um botão. Na teoria. Na prática, o alarme de incêndio dispara com muita frequência porque nós temos um gap muito grande em instaladores que saibam de fato fazer uma instalação de acordo com que as NBRs pedem, com que as normas pedem. Então, acaba que as instalações são feitas não por profissionais qualificados, não por profissionais que entendam de fato, e então a gente fica com aquele problema. Aí toda hora dispara o alarme, mas é alarme falso. É alarme falso. Não até é. Aí, a população até um dia que acostumar. talvez seja... E aí a pessoa fala, não vou evacuar porque eu acho que é falso. Gente, na dúvida, vaza. Sai dali, né? Na dúvida, você escutou um barulho que aparenta ser um alarme de incêndio, sai. Na dúvida, sai. Eu sempre falo, é a sua vida. Então, não dá pra gente fazer o achismo. Esse tempo eu tava no aeroporto, começou a disparar, eu já sou neurótica, né? Então, eu falei, caraca, o que tá acontecendo? Todo mundo sentado, muito pleno. Eu falei, gente, como assim as pessoas não têm medo? Elas não começam nem a olhar pro lado pra saber, será que tá começando um incêndio? Será que é um fogo? O que é? Então... Por nós não termos... muito otimismo também, né, da nossa parte. Por nós não termos uma mão de obra especificada e qualificada, acaba que a gente tem bastante esse problema do acionamento a qualquer momento, o que causa a cultura do brasileiro de achar que não quer nada, né? É por isso que a gente também não se dá o trabalho de ir lá estudar como se usa um extintor. Exato. Se eu não sei o que fazer com o extintor, que conselho você me dá? Não usa. Só saia de onde Por quê? Porque o extintor, primeiro que ele é pesado. Então, dependendo se você não souber como pegar, você vai acabar se machucando. Dependendo do desespero, você vai ficar ali tentando acionar algo na frente do fogo, aquele fogo aumentando e você se desesperando. Então, se não sabe, evacua. Se não tem noção nenhuma de incêndio, evacua. Evacua deixando todos os seus pertences. Liga para bombeiro, sai da edificação. Agora, eu já tenho uma noção, tenta sim fazer todo o combate com o extintor. O extintor é super simples, né? Você vai arrancar é um anelzinho que ele tem, você vai puxar e vai apertar a válvula. Ele é muito simples de ser utilizado. Mas dependendo se eu não tenho nenhuma instrução, a forma que eu vou direcionar ele no fogo, eu posso alastrar esse fogo, em vez de abafar de verdade. Então, tem que ter esses cuidados. Na dúvida, não sabe o que fazer, evacua. Vazou gás em casa. O gás tem um cheiro forte, né? Especialmente para isso, para que a gente perceba que ele está no ar, né? Apesar de ser invisível. A pessoa chegou ali, se deu conta disso, qual postura ela deve ter? Como que ela deve se comportar?
tem um vazamento de gás no meu apartamento. Já ficou por horas, assim, minutos, sei lá. Abre tudo, evacua, avisa o síndico, principalmente, para todo mundo evacuar. Porque o gás... Acende-se a luz? Tudo não, bem? Jamais. Jamais. Justamente porque o gás, qualquer faísca, por menor que seja a faísca que tiver, ele pode causar uma explosão, ele pode explodir. É muito comum que ele aconteça isso. Então, se você acende a luz, se você tenta fazer algum movimento, isso já pode dar um problema. Então, o ideal é, já avisa, evacua, abre tudo. E enquanto foge, chama os bombeiros. Chama os bombeiros. Qual é o número dos bombeiros? 193. 193. Salva lá. Sobre sair na pressa, quais cuidados tomar quando vocês dão um treinamento de evacuação? Primeiro esquece tudo que você tem. Eu sei que não é só vou ali pegar aquele porta-retrato. Ai, mas o meu computador tem tudo. Não, esquece tudo. Eu tô rindo, gente, sai. Mas por favor, é de desespero mesmo, É de né? desespero, é preocupante. Quando a gente assiste, não sei se você chegou a assistir, o seriado da Botkiss, que saiu na Netflix. Todo me dia, poupei. Eu falo que é um seriado extremamente pesado, mas extremamente necessário. Porque tá ele bom, retrata o que acontece a ponto de você ir nos lugares e falar, peraí, será que eu consigo sair daqui? Será que eu tô segura nesse lugar? Por onde eu sairia? Como eu faria? Porque em caso de evacuação, acontece muito das pessoas falarem, Renata, mas eu sei que aqui é a porta, por que eu tenho que colocar uma iluminação de emergência? Quando começa um incêndio, a psicologia explica muito bem que em caso de pânico a gente trava e fica burro. Basicamente a gente fica em tela preta, a cabeça esquece tudo. Então eu não sei se ali é uma saída ou não. Minha cabeça ela esquece a planta do lugar que eu estou. E todo o direcionamento, todas as medidas de prevenção contra incêndio, elas são direcionadas junto com a psicologia. Então, as minhas placas de sinalizações de emergência, eu tenho o amarelo, que é o mesmo amarelo que traz lá do semáforo de atenção. O vermelho, que é dos equipamentos, e o verde, que é do prossiga. Então, em caso de evacuação, a primeira coisa que eu vou fazer é me orientar por essas placas, aonde estão as saídas. Se eu tiver fumaça, eu vou me abaixar e rente ao chão, porque a fumaça ela sempre vai subindo, e a fumaça ela vai intoxicando, ela vai te tonteando. O gás desce e a fumaça sobe. Isso. O gás desce e a fumaça sobe. E aí eu vou evacuando aos poucos. Então, se a minha edificação tem uma escada, aquelas escadas com aquela porta de ferro pesada, é por lá que eu vou fazer a evacuação. Quantos mortos na Boate Kiss mesmo? Mais de 200. 242, se eu não estou enganado. 242. E no casamento, então? Foi mais de 100. E você percebe que Boate Kiss aconteceu há 10 anos, o casamento aconteceu semana passada, e a gente não foi aqui no Brasil, mesma situação. Né? Não foi aqui. Mas na Boate Kiss também não foi a primeira vez. Já tinha acontecido na Argentina e já tinha acontecido... Ai, não vou lembrar o nome do lugar. Mas já tinha acontecido mais em duas Não boates. importa qual é a parte do mundo, fogo é fogo. Fogo é fogo. O casamento foi no Iraque. E foi o mesmo caso da Boate Kiss. Fogo em combustível, fogo combustível, na verdade, né? Efeitos pirotécnicos, pegou, caiu. Então, tava lindo o espetáculo dos noivos na pista, aí lindo. 100 convidados mortos, mais uns 300 Mas feridos. Isso, Vanice, é algo que a gente vê... são pequenos. Os noivos disseram que estão mortos por dentro. Eu trabalho com prevenção contra incêndio já fazem 10 anos, né? Então, cada faísquinha eu já fico preocupada. Mas quando a gente vai em um aniversário, que vem aquele bolo, né? Que a galera traz em um restaurante, isso também é perigoso, a gente também precisa cuidar. Então, não levar para o salão gourmet, por exemplo, de um prédio, depende, algo que tenha muita... Se é uma laje normal, tudo bem. Agora, se é um restaurante ou um espaço gourmet que tem pano, tem fita, tem, sabe, detalhezinhos, corda, palha, não é indicado. E aí vem um ponto muito importante, que é o não menosprezar os pequenos riscos. Tem um caso na Inglaterra de era uma boleria, esses espaços de bolo, cafeteria, e 100 metros quadrados, nem isso. E foi justamente isso. Foram cantar parabéns, vieram com bolo, mas o forro, ele tinha algumas fitinhas, foi um pouco de faísca, caiu, morreu todo mundo que estava no aniversário. Então, é muito mais, sabe? Não é... Ai, nossa, estamos exagerando. Por que se alastra com tanta velocidade? Porque depende muito do material que eu tenho. Por isso que quero deixar um lugar extremamente bonito e quero que tenha vela, né? Aqueles negócios de bolo. Então, faça algo em combustível. Procure empresa de retardante de chama. Tem bastante empresa que vão pegar e vão falar, peraí, então vamos fazer o retardamento da chama desse espaço. Vamos cuidar com isso. Eles vão inserir
algumas químicas para que o fogo se alastre com menos agilidade. Então, por exemplo, uma madeira. Uma madeira normal, ela vai ter uma classe onde o fogo se alastra com muita facilidade. Se eu passar uma tinta intumescente, essa tinta vai proteger e essa madeira ela não vai alastrar com tanta facilidade. É o caso do restaurante que eu comentei com você. Eles tiveram um princípio de incêndio, é todo de madeira. Aqui em Cascavel mesmo. Aqui em Cascavel. Ele é todo de madeira, é lindo. O fogo não se alastrou rapidamente porque eles tinham 3 coisas sensacionais. Primeiro, toda a madeira estava tratada. Então, quando a madeira está tratada, ela não se torna combustível tão fácil. O fogo precisa se esforçar mais para conseguir se alastrar. Segundo, toda a equipe do restaurante tinha brigada de incêndio. Eles tinham feito treinamento, então eles sabiam o que fazer em caso de incêndio. E por saber o que fazer em caso de incêndio, enquanto uma equipe ficou apagando o fogo embaixo, a outra equipe foi no telhado e começou a fazer o resfriamento, que nada mais com água. Com água mangueira, mesmo, água, nada mais é do que eu deixar frio o espaço que o fogo está vindo, porque daí o fogo não consegue chegar. Então eu vou resfriando as edificações em volta. Em quais casos jamais deve-se usar água para se apagar um incêndio? Eletricidade e líquidos inflamáveis. Então, um posto de combustível começou a vazar lá nos tanques de gasolina. Não é com água que a gente apaga. Vai ser com o pó, porque ele vai fazer o abafamento disso. Com espuma, vai ser com esses outros extintores. Porque a água será alimento para aquela chama. A água vai ser alimento. A mesma coisa com a eletricidade. A água ela vai alimentar aquilo, além dela alastrar mais ainda aquele... Para você levar um choque. Levar um choque, exatamente. Nossa, Então, na obra, vamos voltar para a parte de prevenção. Graças a Deus, são raríssimas notícias assim, pelo menos aqui, né, ao nosso redor, mas quando uma acontece, não importa se é uma vida, se é um estrago, apenas material, a gente olha e pensa, nossa, se pudesse voltar no tempo, o que a gente teria feito? Era só ter apagado a vela antes de sair, só apagar a vela. E não tem como voltar no tempo, então já vamos nos concentrar. Na construção, então, a questão do material, da matéria-prima das paredes mesmo. Isso. Então vai ser eu cuidar com o que vai ser minha caixa de escada. Vamos supor nessa caixa de escada que é nosso local de evacuação. Toda a caixaria da minha escada eu vou fazer de tijolo deitado ou com algum outro revestimento para que ele resista pelo menos 120 minutos de fogo, que é 2 horas. Então, pelo menos durante 2 horas aquilo vai ficar intacto. Porque se a pessoa não consegue sair pelo último canal de saída que ela tiver, ela fica dentro dessa caixa enquanto os bombeiros apagam. É o local seguro. Para não acontecer, igual aconteceu no Hilton Paz de Almeida, em São Paulo, que ele começou a desarmar. Chegou um determinado momento do incêndio que ele começou a despencar e foi caindo. Então, mesmo que o bombeiro conseguisse apagar, o edifício já estava caindo. Então, a primeira coisa é cuidar com esse local seguro, que é a escada. Outro ponto é, todos os shafts que eu fizer ligando as tubulações de um andar para o outro, eu devo selar esses shafts. Hoje existem várias empresas que elas fabricam, dentro, vamos supor, meu cano de água que está passando, né, ligando a água do meu apartamento de todos os andares. Nesse cano, em volta dele, eu vou colocar uma fita, tipo um anelzinho. E esse anel, o que ele vai fazer? O cano, ele é de PVC. Então, começou um incêndio, ele vai derreter. E esse anel, ele vai expandir e vai fechar esse buraco. Para que o fogo não passe por esse buraquinho. Então, isso de compartimentação... Não se torna uma corrente. Ele vai travar ali e parou. Que é aquilo que eu falei de compartimentar os andares. Então, essa questão da compartimentação das selagens é extremamente importante. Cuidar com como vai ser a compartimentação das sacadas, se eu vou fazer por um vidro resistente ao fogo ou se eu vou fazer por um peitoril, para evitar que esse fogo de uma sacada na outra entre para o apartamento. Principalmente porque hoje a gente está bem acostumado com essas sacadas gourmets, né? Então, tem cortina, tem sofá, tem mesa, tem churrasqueira, tem vários produtos combustíveis. Aí, questão de extintor em todos os pavimentos, luminária. Então, sinalização e iluminação, Vanice, é algo muito barato e fácil de ser colocado. Se a pessoa mora no 19º andar e usa cadeira de rodas, vai ficar na escada e que a galera ajude a descer se não tem a opção do elevador, por exemplo. De emergência. O que é comum já, por exemplo, em países mais desenvolvidos? Muita coisa. É maravilhoso. Que pode chegar com um tempo logo aqui. Em países mais desenvolvidos, por exemplo, essa sacada gourmet já está deixando de existir. Porque ela é um risco muito grande. A CM na fachada é um risco muito grande. O que é a CM? A CM é um material de arquitetura que tem nas fachadas, que é um material mais barato, onde eu consigo deixar uma arquitetura muito mais bonita.
Só que para ele ser fixado, ele fica um parafuso e eu fico com um espaço da edificação. Então, eu tenho a parede, o parafuso e o espaço. Esse espaço que fica vira uma chaminé absurdamente em caso de incêndio. A mesma coisa acontece com plantas nas fachadas. A gente teve em São Paulo recentemente, no Minhocão. Tinham muitas plantas, começou a pegar fogo em uma, sobe. Vira uma parede de fogo e vai entrando em todos os apartamentos. Então, com churrasqueira, qual cautela ter? Que tipo de cuidado? Com churrasqueira, já na é muito sacada. difícil trazer um incêndio. Aí o problema vai ser, quando eu for acender, eu querer ficar brincando com fogo, sabe? Eu vou jogar ali o álcool pra ver como vai ser. Então, é mais esses descuidos de brincadeiras, né? De menosprezar os pequenos riscos. Então, quando a gente vai pra fora, a gente tem essas coisas que já estão sendo proibidas. E aí eu tenho detecção dentro das edificações, dentro de edificação residencial, alarme em tudo, chuveiro automático, que são medidas que pra gente ainda não tá muito comum. E logo, né? Se depender também da dedicação da equipe da Saraiva, que é sempre pioneira em tantos aspectos também, inclusive dentro desse universo, você já tá com o grupo. Sim. De alguma maneira. Nós já estamos desenvolvendo o projeto agora do Dr. Marcelo. A gente está desenvolvendo junto com eles, justamente já para pensar nas maneiras de proteger ao máximo. Então, está na parte arquitetônica ainda, junto com a arquitetura, a gente já está alinhando isso pode, isso não pode, como que a gente vai seguir em cada processo. A gente reconhece, não tem como não admitir que é extremamente seguro se viver em prédios. Mas, de qualquer forma, se a gente puder, não sei se são feitas vistorias, é feito monitoramento? Sim. Por parte do Corpo de Bombeiros, como que dá conta de checar se todos estão adequados às normas? Hoje o Corpo de Bombeiros, eles fazem a vistoria num primeiro momento. Então, a edificação acabou de ficar pronta, eles vão fazer lá uma inspeção inicial. Para liberação, na entrega das chaves lá. Enfim. Isso. Depois disso, os outros anos, é muito difícil eles ficarem indo fazer a vistoria, a não ser que tenha mudanças. Mas fica como responsabilidade do síndico garantir que tudo esteja certo. E aí o Corpo de Bombeiro vem muito ativo na fiscalização, que é eu passar para ver se está tudo certo. Na fiscalização, basicamente é a blitz que a gente tem em carro. Quando você para numa blitz, o guarda não fala, Vanice, olha só, sua luz está queimada. Ele fala, Vanice, sua luz está queimada, essa é a sua multa, arruma. Então é o mesmo processo que o bombeiro vem fazendo, justamente para tentar conscientizar. Na verdade, a gente sabe que quando vai no bolso, que verdadeiro dói, né, e a galera olha. Então eles estão nesse processo de conscientização com as fiscalizações. Se tiver um incêndio em um depósito ao lado do prédio, em um barracão ao lado do prédio, em uma empresa do lado do prédio, tem como evitar que esse fogo daqui venha para cá? O prédio não tinha nada a ver com aquele incêndio. Só contendo fogo rapidamente aqui. Depende assim, o que foi, quando foi construída essas edificações, o que foi levado em conta. Pela norma, nós temos algumas distâncias que a gente considera que é o isolamento de risco, para que um incêndio não vá em outra edificação. Uma margem mínima de uma distância. Margem mínima. No entanto, quando eu estou falando de 2 terrenos separados, eu não consigo ter um controle sobre essas distâncias. Então, começou um incêndio aqui do lado, o que eu faço? Vai ligar para o bombeiro, e aí se a minha edificação tem hidrante, que é aquelas caixas com mangueira que sai água, eu começo a fazer o resfriamento. Então eu fico molhando sempre para evitar que esse fogo consiga chegar nessa outra edificação. E por mais que a gente tenha esse instinto de salvar quem a gente ama, sempre levar em consideração a orientação dos oficiais do Corpo de Bombeiros. A corporação sempre levanta a bandeira do sossega, segura ele aí, eu entro lá pegar, porque a gente pode morrer com a fumaça. Então, você também não vai salvar quem está lá dentro, não vai se salvar, não vai resolver nada. Quem está com a máscara, com o equipamento, é quem consegue, de fato, ir lá e fazer alguma coisa. É quem sabe de fato, né? Não tem. Eu falo que é igual máscara de avião. Primeiro coloca a sua, tá tudo certo, todo mundo bem, aí você pensa em ajudar alguém. Tem condições de amparar o outro no apuro também. Obrigada ao Corpo de Bombeiros. 193, também se precisar. Obrigada, Renata. Obrigada a você. Que sucesso. Né? Obrigada a Saraiva de Resende também. Agradecer sempre essa construtora que se preocupa com o todo, que se pauta na realidade para buscar, sim, vertentes que façam com que todo mundo sinta-se sossegado, tranquilo, confiante, para viver bem. Obrigada. Obrigada a você.